de Jesus para todos vocês. Está entrando no ar mais um Entre Linhas com o Ministério Evangelístico Guerreiros de Cristo, com o tema Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há, marcas do passado. Hoje, 13 de junho do ano de 2020, está começando mais um Entre Linhas para nós e para todos vocês. E agora iremos fazer a oração inicial para dar continuidade no nosso Entre Linhas. A paz do Senhor, povo de Cristo, a paz do Senhor, você que está a nos ver atrás desse equipamento eletrônico, que Deus seja contigo e continua com a gente. Fica ligadinho aí, porque Deus tem uma palavra para você esta noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para vir Te louvar, para vir Te exaltar, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. E o Senhor, que o Senhor continue aqui no meio do Teu povo, que o Senhor continue a nos dar discernimento da palavra, e que esse culto aqui, Senhor, dessa live, Senhor, seja de edificação para o Teu povo, Pai. Eu Te peço que nos dê uma orientação, que nos leve pelo caminho certo a conduzir o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, muito boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Agradecer aqui a presença de Marcílio, a Ismael, nossa irmã Esmeralda aqui, a qual se deu o local para que possamos aqui trazer esse bom debate aqui hoje, que tem como tema marcas do passado, nenhuma condenação há. Marcílio, eu creio que só o título do debate ele já traz algo forte para quem vai nos assistir aí hoje. Marcas do passado, nenhuma condenação há. Marcas do passado, eu tomo hoje para a minha pessoa, porque a gente quando lê o primeiro versículo aqui de Romanos capítulo 8, fala tremendamente, né? Para todos nós, é forte, é tremendo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Marcas do passado, o que a gente deixou para trás. Evangelista, a pessoa quando escuta o título desse, olha que a gente nem entrou na Bíblia, mas a Bíblia como já está sendo forte. Marcas do passado, nenhuma condenação há. É muito forte isso. Quem não teve hoje uma marca no passado? Eu, você, cada um já teve uma marca no passado. Mas como a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele joga no mar do esquecimento o nosso passado. Nós temos que viver hoje, viver sim para Cristo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, então, no nosso tema de hoje, Romanos 8. No título da minha Bíblia aqui, Marcelo, diz assim, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Evangelista, na sua, como é que está? Porque a gente sempre gosta, pessoal, de ver essa diversidade dos títulos da Bíblia, né? Então, evangelista, como é que está na sua o título do tema? A minha Bíblia está assim, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e a adoração. Amém, né? Então vamos lá. Aí diz assim, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Evangelista, vou continuar ainda com você. Então você veja, que não ando segundo a carne. Eu tenho pelo meu entender que segundo a carne é quando a gente largou aquela vida antiga, deixou de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito. E aí diz assim, porque a lei do Espírito de vida, Espírito é maiúsculo, então ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verdade, é bem verdade, quando você frisou essa parte aí, que quando fala que anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Às vezes quando eu e você, a gente tem algum propósito, alguma proposta de alguma coisa de segundo a carne, a gente não respeita o Espírito Santo de Deus. A gente vai segundo a carne, age pela carne, façamos algo através da carne, porque a carne é um negócio
que nós temos que ter domínio próprio sobre a carne, mas muitas das vezes nós não temos esse domínio próprio sobre a carne. Aí é onde entra a parte do Espírito Santo. Amém? Exato. Marcílio, então, só refrescando, eu quero que você leia aí na sua versão o 1 e o 2. E quero que você comente, porque na minha diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o 2 que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É como o nosso evangelista, você levou até ele para ele abordar esse versículo primeiro e segundo, né? Preciso ler novamente? Sim, é bom para a gente ver a diferença das versões. A versão não muda nada entre a minha e a sua, entendeu? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É verdade que se a gente pegar e aceitar Jesus, e a gente começa a fazer a vontade de Deus, né? É nesse momento que a gente está andando segundo o Espírito. Como foi falado aqui, se a gente não toma cuidado, vou ser bem claro aqui, se a gente vacilar e não vigiar, se não tomar cuidado, a gente vai andar segundo a carne. Não é verdade? A gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, porque a gente tem que andar. Nesse versículo fala que quando a gente se converte, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente começa a andar segundo o Espírito. E o Espírito que está falando aqui é o Espírito Santo, irmão. Então isso é gostoso demais. Então a gente deixou lá atrás de andar segundo a carne para hoje, portanto, agora. Nenhuma condenação há, irmão Diego, certo? Aí aqui diz no 2, porque a lei do Espírito, Espírito Santo, é maiúsculo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso. O próprio Deus, o Espírito Santo, nos livrou. A partir do momento, estabeleceu isso. A partir do momento que a gente não quis mais ser escravo do pecado, não quis mais andar segundo a carne, Ele nos livrou do pecado e da morte. Isso. E aqui a gente pode continuar a leitura, bom, mas é basicamente isso que vocês passaram. E aqui a gente pode seguir a leitura evangelista. Veja, o 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A gente agora vai frisar o 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória. É interessante, meu Deus, já forte demais. Glória a Oh, Deus, Jesus. Vou falar daqui. Para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito é maiúsculo. Glória. Muitas das vezes a gente tenta, às vezes nós andamos na nossa parte, andamos conforme a carne. Mas não é dessa forma que o Espírito quer que nós andamos. Quer que nós andamos conforme o Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós temos que andar conforme o Espírito Santo de Deus, como o meu diácono Marcelo Carvalho frisou logo lá no começo. Dentro desse versículo aqui. Já não somos mais escravos do pecado. E somos sim nova criatura. Isso. Marcílio, veja, olha que forte, a gente terminou entrando no versículo 4. Para que a lei, isso quando a gente estava falando agora, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a justiça de Deus fazendo se cumprir na nossa vida, porque agora não estamos mais andando segundo a vontade da carne, sim pela vontade do Espírito Santo. Justamente, eu vou frisar dentro desse 4, vou logo pro 5 aqui, irmão Diego. Certo? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aleluia.
Quando a gente está voltado à carne, a gente se inclina às coisas do mundo. Não é verdade? As coisas da carne. Que diz aqui também, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo de Deus, para as coisas do Espírito. É o pensamento voltado a Deus, é a obra voltada a Deus, é fazer a vontade de Deus. Isso é voltar seus pensamentos para as coisas do Espírito, segundo o Espírito, meu amigo. Isso. Aqui a gente já pode ver o 6, que diz assim: porque a inclinação da carne, veja agora, evangelista, a gente vai entrar em algo que é como se estivesse dizendo assim: veja as consequências de uma vida sem Deus. Veja como isso fica bem frisado. Preste atenção que você está aí. O WhatsApp já vai ter o primeiro zoom. Fecha aqui. Veja, preste atenção. Esse versículo 6 aqui mostra claramente como é uma vida longe da presença de Deus. Acorde, preste atenção. Veja só, WhatsApp ligado, que aqui não tem zoom no Instagram e no Facebook. Mas vamos lá. Veja o que diz o 6. Porque a inclinação da carne é morte. E não é só a morte física. É a morte espiritual, evangelista, também. Porque a gente sabe, né, que o pecado, sim, ele leva à morte física. Mas a morte que tanto frisada é a morte espiritual. Aí diz aqui mais também: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verdade. Porque a inclinação da carne. Por que a inclinação da carne? Por que nós, às vezes, nos inclinamos para a carne? Ou área, viu? Ou área, viu? Quando a gente deixa de abençoar o irmão, dizer que tu é uma bênção, para falar da tua vida e começar a dizer ali e ainda achar que foi Deus que mandou falar. Correto. Aí pega meu diácono Marcílio, que está ali por trás agora, que deu a... Isso, a nossa irmã Esmeralda está participando conosco aqui. A gente é grato pela vida dela, que Deus abençoe. Evangelista, rapidinho, deixa eu só ver quem está conosco aqui. Quem está conosco é Zelande. Zelande está conosco aqui, sua amiga, a irmã Esmeralda, está participando conosco aí no Instagram. Então, Zelande, que Deus te abençoe, fique aí conosco, viu? Não perca aqui no Entre Linhas, você vai ser muito abençoada com a palavra. E se puder, compartilha para todo mundo que está acontecendo. Então, evangelista, continuando, você falava sobre a inclinação. Às vezes, quando a pessoa quer, em vez de orar pela vida da pessoa, abençoar, enfim, continue. Oração ao contrário. Muitas das vezes a gente encontra no Alcântara, está também conosco aqui, por trás das câmeras aí, eles também estão aqui, está participando. E muitas das vezes ele se inclina a fazer a vontade da carne. Deixa o lado do Espírito para trazer a discussão entre os próprios irmãos. Vê que coisa? E ainda acha que é Deus que está mandando. Aí quando eu vim para cá, aquele que ela fala, ele disse que o 6, ela fala, mas a condenação, ela diz, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí quando você deixa o disse-me-disse, quando você deixa a fofoquinha, eu entro logo assim. Sim, quando a gente entra e deixa as coisas que não inclina, que não leva para Deus, aí você se inclina para o Espírito Santo. O Espírito Santo é agora. Agora que eu vou dar vida, agora eu vou dar paz. Por que eu vou dar vida e paz? Porque ela deixou de se inclinar para as coisas da vida, para as coisas terrenas, as coisas da carne, para se inclinar para o Espírito Santo. É hora de Deus, o Espírito Santo começar agora. Agora eu vou agir. Isso. Irmã Esmeralda, então eu queria ver a sua opinião. É o seguinte, veja, o paradoxo que diz aqui: inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É verdade. Eu falo todos com a paz do Senhor, que está aí do outro lado, na Nova Zelândia, porque, como o nosso evangelista estava falando, e nós deixamos de fazer a vontade do Espírito Santo para fazer a vontade da carne. Ou seja, muitas das vezes nós estamos numa situação que não atentamos para aquilo que Deus já falou conosco. Porque quando a gente aceita Jesus,
instantaneamente a salvação ela é feita. Agora, há um processo de santificação e a semente, a divina semente é plantada em nós, que é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai conseguir lutar contra essa carne. A carne, ela só quer pecado. Mas o Espírito Santo, ele quer que você tenha vida e paz. Ou seja, ele habitando dentro de você, você fazendo as obras do Espírito Santo, que não é inimizade contra o irmão, não é fazendo coisas que não deve, como o irmão sair falando do irmão, dizendo que o irmão não tem jeito, que o irmão não vai dar certo, falando da obra que o irmão está fazendo, dizendo que o que o irmão está fazendo não está certo. Então isso é obra da carne. E Deus não se agrada. Amém? A senhora falou bem, mas Esmeralda, a inclinação da carne. A inclinação da carne é morte. E morte isso é em todos os sentidos. É a morte do sossego, é a morte da paz, evangelista, é a morte do amor, é a morte espiritual. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, evangelista, quando tem a morte espiritual, acabou-se, ela morreu para tudo, não é verdade? A gente pode ler aqui, isso que o senhor frisou, vai continuar falando nisso aqui, então vamos continuar esse assunto. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se a pessoa tem inimizade contra Deus, evangelista, aí veja, eu vou fechar o versículo para ouvir o senhor e a irmã Esmeralda. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Como? Como é que eu não posso ser uma verdade? Muitas vezes a gente vai de encontro às leis, né? A lei de Deus. Principalmente a lei de Deus. A lei do homem é que a gente, muitas das vezes, a lei do homem, às vezes, é mais respeitada do que a própria lei de Deus. Muitas das vezes, meu querido, Isso. o povo está respeitando mais a lei escrita por homens do que Deus deixou aqui. Não vamos nos inclinar para as coisas terrenas. Vamos nos inclinar para as coisas celestiais, as coisas de Deus. Aí quando você me falou aqui que eu olhei assim, menino, é muito forte, sujeito à lei de Deus. Muitas das vezes, o próprio crente dentro da igreja, meu irmão aperta a minha mão, crente, e está indo de encontro com a palavra, com o que Deus deixou para nós se alimentar, meus amados. Muitas das vezes Ele está acontece. em mentira, ele está mentindo. Exatamente, por isso que está aqui, ó. E diz aqui, Manuel, eu quero ouvir então, veja, ele diz aqui, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Tá Ele vendo? está mentira. Vamos falar um versículo aí. Esse é o versículo que vocês estão comentando. Então, veja só, a gente pode seguir aqui então, você entender, para você que está em casa aí, você entender o seguinte, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, se a pessoa ela não tem capacidade de ser amiga de Deus, ela não vai se sujeitar à lei, principalmente à lei da palavra, e ela não vai andar em verdade, como foi falado aqui. Aí o 8 diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, evangelista. Eita glória, é verdade. Vê de novo para mim aí, esse negócio é Veja forte o demais. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não, minha amiga, eu saio lá da minha casa, na carne, e saio de lá para vir profetizar na tua casa, aqui na carne. E aí, estou agradando a Deus ou estou desagradando a Deus? Está desagradando a Deus. Porque eu vim através da Carne. e Deus está me agradando de mim? Não. Oh, Agora você tem glória. através da carne para agradar o homem. Você vem agradar o É homem. profetizar Fazer a mentira. vontade Você vem própria. dizer o quê? É vontade Eita, própria. eu vou ali, naquele lugar, e vou dizer, olha, Deus não está nesse negócio não, sai daí, não sei o quê. Só carne.
Aí Deus lá, só lá de cima, só olhando, vou queimar tua carne qualquer dia desse, aguarda aí. Exatamente. É o que eu digo, muitas pessoas deixam o assim diz o Senhor de lado e estão trocando agora pelo eis que te digo.